Oi, amigos! Minha segunda videoaula. E agora é uma videoaula de redação, que eu vou explicar as funções em um texto literário e a diferença entre um texto literário e um texto não literário. A gente recebeu hoje as apostilas, né? A maioria dos alunos. Então agora tá um pouco mais fácil de eu explicar, porque eu já tenho conteúdo do livro. Eu dei uma lida, mas eu já tinha tido a explicação, né, da professora. Então agora eu vou explicar para quem não entendeu as funções de um texto literário. A primeira função é a função social, que basicamente é você criticar a sociedade. Num texto literário, basicamente, tipo assim, texto literário é basicamente uma história. Texto, tipo assim, que você está contando uma história. Esse texto, ele vai fazer uma crítica a algum problema que tem na sociedade. Tipo assim, ou ele vai criticar a fome que as pessoas passam, ou ele pode fazer uma crítica à pobreza da população, uma crítica à poluição do país, como as pessoas estão poluindo. Tipo assim, esses textos, eles criticam a sociedade, eles criticam o mundo, eles criticam o que está acontecendo. Porque sempre tem esses problemas que acontecem de pobreza, fome, poluição e muitas outras coisas. Então, esses textos, eles acabam fazendo crítica a isso e tentando gerar um maior engajamento e assim, às vezes, tipo assim, tendo um alcance maior, ajuda a minimizar esses problemas, né? Tipo assim, tentar atingir mais pessoas para ter mais meios de combater esses problemas. Que é impossível, né? Você erradicar a poluição, erradicar a fome, mas é possível você reduzir. Então, quanto maior for a visibilidade do problema, maior é a chance de ocorrer uma redução. Então, a função social é fazer uma crítica à sociedade, uma crítica ao que está acontecendo hoje em dia. Essa é uma das funções assim, mais fáceis, eu acho, porque é basicamente você entender que esse texto vai criticar atualmente. Agora, a função evasiva. A função evasiva e a função catártica, elas dá para você confundir um pouco, mas é tranquilo de entender. Tipo assim, se você, às vezes, na hora de você ter que identificar se um texto é catártico ou evasivo, pode ser um pouco confuso, mas não é nada confuso você entender a função evasiva, que basicamente é quando o autor do texto, ele quer escapar da realidade, ele quer escapar da situação que ele tá. Então, tipo assim, ele teve um dia cansativo, um dia exausto, ou ele tá, tipo assim, muito estressado com alguma coisa. Então ele usa a fantasia, ele usa histórias imaginárias, a fantasia, essas coisas, para escapar da realidade. Tipo assim, ele entra dentro da história e foge da realidade. Então, por isso é a função evasiva, porque você escapa do mundo por meio da fantasia. Você cria uma fantasia para escapar do mundo. E é muito comum que pessoas comecem a ler livros, livros de romance que você tem, ou livros de fantasia, livros. É mais menina, eu acho, que lê, tipo assim. Quem tem hobby de ler mesmo é mais menina. Mas, tipo assim, é muito comum as pessoas lerem porque às vezes querem fugir de algum problema da realidade, querem escapar da realidade mesmo. E isso é a função evasiva, quando esses textos têm essa função de fazer escapar da realidade. Porque quando o autor ele tá insatisfeito com alguma coisa e ele usa esse texto para escapar da realidade. E aí, aqui no livro Bernoulli, eles falam de um texto, Se Eu Morresse Amanhã, que o autor, ele fala, tipo assim, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Eu não sei muita entonação do texto, não, gente. Mas, tipo assim, o texto tá falando de um futuro que. Que o autor ele fala um pouco, tipo assim, se ele morresse, porque tem muitos parentes seus que estão prestes a morrer, então ele tenta usar esse texto para fugir um pouco e tentar esquecer, tipo assim, tentar esquecer esse pensamento da morte dos seus parentes, né?
E aí ele começa a falar se ele morresse amanhã, uma forma dele escapar da realidade dele. Não sei se ficou muito claro, porque esse texto, né? Esse texto não, esse poema é do Álvares Azevedo, só que ele é um pouco mais complexo a linguagem do poema, né? E eu nem li o poema todo, eu li só uma parte. Mas, se você pesquisar, tem vários outros textos de função evasiva, vários livros de função evasiva, que você consegue compreender melhor. É porque o exemplo que o Bernoulli trouxe é um exemplo com uma linguagem mais sofisticada, um pouco mais difícil de entender. Agora, a função cognitiva. Cognitiva já está no nome, né? De cognição, de conhecimento. Então, a função cognitiva, ela vai trazer um conhecimento. Tipo assim, no meio do texto, você vai ter alguma coisa que vai te trazer uma informação nova, algo que você vai aprender com esse texto. Então, esses textos são textos que você aprende muito com eles. O texto aqui do Bernoulli faz referência à obra Hamlet. Acho que todo mundo conhece, mas todo mundo já ouviu falar de Hamlet. Hamlet é de Shakespeare, é bem famoso. É aquele ser ou não ser, eis a questão. Então, tipo assim, aqui no livro, eu vou ler aqui o que tá no Bernoulli. Eu não vou ler o texto porque ele é grande, mas por meio dessa referência, o leitor tem acesso a um pensamento bastante recorrente no mundo ocidental, que diz respeito ao fato de o entendimento do ser humano ser limitado, insuficiente diante da grandiosidade do mundo e de seus mistérios. Assim, tem-se na obra literária a movimentação de saberes que ultrapassam o próprio texto, o que configura, portanto, a função cognitiva da literatura. Então, esse texto está trazendo conhecimento para a gente, ele está trazendo informações que muitas pessoas não conhecem, não sabem. E aí, por meio dessa leitura, elas aprendem coisas novas. Porque a gente tem aqueles livros que a gente lê por diversão, aqueles livros que contam histórias imaginárias, coisas que talvez não tragam um conhecimento muito grande. Mas tem outros livros que, dentro da história, eles jogam vários aprendizados, como nesse texto aqui, que faz referência a Hamlet. Agora, tá quase acabando, só faltam duas funções. A função lúdica, ela se relaciona aos jogos e aos brinquedos. E também tem muitos arranjos sonoros e arranjos visuais para gerar entretenimento fácil no leitor. Então, tipo assim, o termo lúdico, ele é para divertir a pessoa que tá lendo. Então, esses textos de função lúdica, eles vão brincar muito com som ou algum desenho, alguma coisa visual, e às vezes vão estar relacionados a algum brinquedo, a algum jogo. Eu vou ler aqui o que tá no Bernoulli. Pai, eita, gente. Pai, como é o feminino de sexo? Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino, então? O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. O sexo masculino, o sexo feminino. Não deveria ser assexa? Não. O sexo da mulher é masculino? Não. O sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo mesmo, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Quer dizer, olha aqui, tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes, mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Mas então não muda o sexo, é sempre masculino. A palavra é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculino, seria o palavra. O palavra. Chega, vai brincar, vai. O garoto sai e a mãe entra. O pai comenta: temos que ficar de olho nesse guri. Por quê? Ele só pensa em gramática. Então, tipo assim, eles fizeram... Tem até um desenho aqui, eu vou mostrar. Olha, aqui esse é o texto do Bernoulli. Aí tem esse desenho e a outra parte do texto estava na folha anterior, né? O começo do texto. Esse texto, ele é um texto, assim, mais... uma linguagem mais informal, infantil, e ele é um texto mais engraçado, porque é um texto mais divertido, assim. Tem muito, tipo assim, a gente conhece as anedotas. Esses textos não são anedotas,
Mas, tipo assim, são textos, às vezes, curtos, mas engraçados. Então, esses são os textos lúdicos. São textos que eles trazem diversão, são textos engraçados, que têm um humor por trás do texto. E agora, a última função é a função catártica, que na hora de você identificar num texto, dá muito pra confundir... Eita, gente! Dá muito pra você confundir a função catártica com a função... A primeira que eu falei, gente. Eita, pera. Com a função evasiva. Tipo assim, tem alguns textos que você confunde se ela é catártica ou evasiva. Mas é bem fácil de entender a catártica. Que a função catártica, ela é quando você... Quando você não, né? O autor, ele descarrega suas emoções no texto. Então, ele vai, tipo assim, trazer um descargo de emoção. Você, quando lê, você sente ali que tem a emoção do autor no texto e o texto te traz um sentimento também. Então, tipo assim, o autor, ele tá expressando as suas emoções nesse texto. Tipo assim, às vezes eu tô muito angustiado, então eu vou fazer um texto descarregando toda a minha angústia nesse texto. Isso é a função catártica. São textos que o autor descarrega a sua emoção e que, às vezes, você lendo, você também pode sentir um descarrego. Tipo assim, às vezes você tá muito angustiado e aí você vai ler esse texto e aí você vai descarregar a sua angústia. Ou você tá muito, tipo assim, estressado e você vai descarregar o estresse. Você vai tentar ler esse texto e vai se acalmar lendo esse texto. Então, tipo assim, a função catártica é a expressão de emoções, é o descarrego das emoções. E ele tenta acionar no leitor essa sensação de descarrego de emoção, de você se sentir mais leve, de você tirar um peso de você. E o texto que tá aqui no Bernoulli é um fragmento de Um Corpo de Cólera, de Juan Nassar. Mas é um texto bem grande, então não dá pra eu ler aqui. Ele é bem complexo, mas tem vários textos aí com função catártica. Tipo assim, se você quiser uma boa forma pra você entender melhor função catártica, evasiva, social, tudo, é você pegar textos e tentar analisar o texto e descobrir qual que é a função do texto. Então, tipo assim, vocês podem pesquisar textos de função catártica, textos de função evasiva, porque para você entender a função de um texto, o melhor jeito é você ler o texto. Porque você tem que saber a teoria, mas você tem que saber na prática também. Pegar um texto e saber entender. Então, peguem vários textos, tentem identificar a função, porque vai ajudar muito na hora de entender. Dani Rios, né, para quem estuda no CELSA, ela passou uma atividade com 3 pequenos textos pra gente descobrir qual que era a função. E isso ajuda muito, porque foi aí que eu vi que eu tava confundindo um pouco a catártica com a evasiva. Mas se você treinar, se você pegar o texto, analisar com calma, vai facilitar muito na hora de entender. Então é isso, gente. A outra videoaula que eu fiz ficou pequenininha, acho que foram 4 minutos, porque eu só tinha que explicar dois conceitos básicos da física, então ficou bem pequena. Essa já foi um pouco maior, porque esse conteúdo é um conteúdo que demanda mais tempo, porque é maior. Mas assim, gente, me falem se vocês acharam, tipo assim, muito longo, ou se tem alguma coisa que ficou em dúvida, me manda uma mensagem, porque eu vou tentar responder todo mundo. Um beijo. Gente, eu fui terminar o vídeo só falando das funções. Eu esqueci de falar do texto não literário. Então, eu vou cortar e colocar essa parte aqui. Já tô pronta pra ir pra escola, mas parei pra gravar, né? Porque eu devo postar assim que eu chegar da escola. Então, gente, eu falei que o texto literário são textos que são mais histórias. São textos contando alguma coisa. Os textos não literários, eles são mais, tipo assim, aqueles panfletos que você vê fazendo propaganda de lojas, ou aqueles outdoors que você vê na rua também fazendo propaganda alguma coisa, ou as redações mesmo que a gente faz, tipo assim, redação do Enem, que tá querendo informar alguma coisa. Então, texto não literário é isso. São textos que eles não têm o objetivo deles não é contar uma história, tipo assim, criar um outro mundo, criar como fala? Criar uma outra realidade. Não, os textos não literários, eles servem para informar das coisas, às vezes, do nosso dia a dia.
Como, por exemplo, as redações do Enem que a gente faz, a gente não conta uma história naquela redação, a gente só bota informações e faz críticas. Aí até pode achar que é um texto de crítica, à sociedade, igual função social, mas não. Tipo assim, é um texto mais que você informa mesmo. Ou também, como eu falei, essas propagandas que você vê, esses panfletos de loja, qualquer desses panfletinhos de loja que você sempre recebe, tudo isso são textos não literários, porque são textos que não são textos que contam história.